Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando este domingo a solenidade da Ascensão do Senhor. Esta solenidade, ela se constitui como que um ponto divisor, um divisor de águas entre o período das aparições de Jesus logo após a sua ressurreição e o cumprimento da promessa que seria a descida do Espírito Santo sobre o coração dos apóstolos. O evangelho de hoje é tirado do livro de Lucas, capítulo 24, versículo 46, que vocês certamente já leram anteriormente, e trata do momento de despedida definitivo de Jesus, porque logo em seguida ele ascenderá aos céus, e embora ele seja assunto ao céu, ele seja ascendido aos céus, mas a sua presença permanecerá no coração da igreja mediante o Espírito Santo, que perpetua a presença de Cristo no meio da humanidade. Então a presença de Cristo permanece na comunidade. Até mesmo ele havia declarado aos seus discípulos que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei ali no meio deles. Mas também essa presença ela é perpetuada pela ação do Espírito Santo, o mesmo Espírito que atuou em Cristo em sua missão para que ele pudesse anunciar a boa notícia, a boa nova do reino de Deus, também para curar os enfermos. Este mesmo Espírito Santo atuaria e movimentaria o coração dos discípulos, dos seus discípulos, para que eles pudessem dar continuidade à sua missão. Eu gostaria de, nesta passagem do Evangelho, de me deter no aspecto de que esta aparição se deu na cidade de Jerusalém, e Jesus promete que de Jerusalém a boa notícia, o bom anúncio do reino de Deus partiria de Jerusalém para todo o mundo. Eu gostaria, neste sentido, de tornar claro para você que está me ouvindo através das redes sociais, através do YouTube, eu gostaria de apresentar para vocês um esclarecimento que é muito importante para o estudo das Sagradas Escrituras. Jerusalém ocupava uma posição central na fé e na religiosidade do povo judeu. De forma que todos os anos, em algumas festas, na Páscoa, em Pentecostes, na festa das tendas, os judeus mais piedosos, eles peregrinavam de onde eles estavam, onde eles moravam, para Jerusalém. De modo que até mesmo os judeus que moravam em outras nações, que estavam espalhados por todo o mundo antigo, pelo menos uma vez ao ano, eles deveriam peregrinar para Jerusalém. Jerusalém era um santuário. O templo, ele aglutinava durante essas festas uma imensidão de pessoas, uma inumerável multidão de gente proveniente tanto de cidades do território da Palestina, mas também de cidades de todo o mundo, de forma que os judeus todos se aglutinavam, se reuniam para celebrar o Deus de Israel no Templo de Jerusalém. Pelo menos uma vez ao ano, cada judeu deveria fazer essa viagem para a cidade santuário, que era Jerusalém. O Monte Sião, o Monte de Sião, que era a cidade de Jerusalém. É interessante que nas palavras de Jesus, parece que Jerusalém perde o seu valor, o seu lugar central, porque é de Jerusalém. Se antes, até Jesus, todos os judeus deveriam partir de suas cidades para peregrinar para Jerusalém, a partir de agora, todos os discípulos de Jesus devem partir de Jerusalém em direção às cidades do mundo. Não mais agora Jerusalém será o centro. Jerusalém não será mais o centro de atração, o centro
de convergência das pessoas para celebrar o Deus de Israel, mas agora a experiência feita em Jerusalém, a partir dessa experiência, sobretudo depois de Pentecostes, a igreja, e isso vai ficar muito bem relatado nos Atos dos Apóstolos, a igreja de Jerusalém, ela se difunde por todo o mundo, de forma que o evangelho foi de forma gradativa impregnando o mundo inteiro com a mensagem do reino de Deus, de forma que o templo feito de pedra que estava construído em Jerusalém, que depois, no ano 70 depois de Cristo, foi destruído pelas tropas romanas, de forma que essa posição do templo físico feito de pedra começa a perder o seu valor de centralidade, e a centralidade passa a ser transferida para a vida dos cristãos. Depois Paulo vai desenvolver a teologia do corpo como templo. Hoje eu não preciso peregrinar para adorar a Deus, eu não preciso peregrinar a Jerusalém, capital de Israel, da Palestina, para adorar a Deus, porque eu mesmo sou o templo, eu mesmo sou o santuário onde Deus habita. Deus está dentro do meu coração. Não existe mais a necessidade de ir a uma cidade santuário, de poder empreender uma viagem para poder adorar a um Deus em um determinado lugar físico, porque eu mesmo me tornei, graças à ação do Espírito Santo recebido no meu batismo, eu mesmo me tornei um santuário, de modo que quando eu quero adorar a Deus, eu não preciso me dirigir a um lugar geográfico, basta simplesmente entrar dentro de mim mesmo e entrar no santuário do meu coração, onde encontro Deus. Então, essa é a grande revolução que se dá através do processo da paixão, morte e ressurreição, e depois da ascensão do Senhor aos céus, e onde ele assume o seu lugar de glória, e depois do envio do Espírito Santo ao coração dos discípulos, a sua igreja, nós nos tornamos verdadeiros edifícios espirituais no qual Deus habita, o verdadeiro santuário onde Deus se faz morada, onde Deus se faz presente. E da mesma forma como os judeus tinham toda a reverência, todo o respeito, toda a demonstração de admiração e de honra ao templo de Jerusalém, nós devemos ter essa mesma atitude em relação ao nosso santuário interior, onde Deus se faz presente. É misterioso essa ideia, esse conceito de um Deus que sobe para o seu lugar, para o céu, para o posto que estava reservado para ele, mas ao mesmo tempo se faz presente na terra, em cada santuário que é o coração de cada cristão, e sobretudo quando os cristãos se aglutinam, se reúnem, formando cada um formando uma peça, um elemento que compõe o grande edifício espiritual que é a igreja. Cristo de fato ressuscitou, Cristo de fato foi visto pelos seus apóstolos, Cristo de fato subiu aos céus, mas Cristo de fato está presente no meio de nós. Cristo de fato está não só presente no meio da comunidade reunida, mas Cristo está presente no coração, no centro do coração de cada cristão. Este coração que, graças a esta presença santificante de Jesus, este coração se transforma no verdadeiro santuário de adoração. Por isso que Jesus, a samaritana, ele dizia, os verdadeiros adoradores não adorarão em Jerusalém, nem no monte Garizim que ficava na Samaria, mas os verdadeiros adoradores haveriam de adorar o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, chegaria um momento em que não era preciso fazer peregrinações a santuários, seja ao santuário de Jerusalém na Judéia, seja ao santuário do monte Garizim na Galileia, mas todos entrariam no seu próprio santuário, que seria o seu próprio coração, para adorar a Deus em espírito e em verdade. Essa é uma grandeza sem igual, é algo inaudível, é algo inacreditável. Deus habita o meu coração, Deus habita o nosso interior, e não precisamos buscá-lo nas alturas, nós não precisamos buscá-lo na imensidão, nós não podemos
procurá-lo, precisamos procurá-lo nos confins da terra. Ele está simplesmente dentro do nosso coração. Se não o encontramos, é porque na verdade também estamos longe do nosso coração. Estamos demasiadamente perdidos neste mundo externo, cheio de suas aflições, cheio de seus atrativos e de seus fascínios, que esquecemos que tão perto de nós, tão íntimo a nós, existe um Deus que fez do nosso interior sua morada, que fez do nosso interior a sua casa e fez do nosso interior o seu céu. O céu está dentro de nós. Já dizia Santa Elizabeth da Trindade, o céu é Deus e Ele está dentro de mim. E, portanto, se eu quero ir ao céu, se eu quero entrar no santuário, basta apenas entrar no meu coração e lá eu encontro o Cristo ressuscitado, que subiu ao céu, mas ao mesmo tempo permanece no céu do meu coração. Tão perto de mim, tão perto de mim, que até eu posso tocar. Jesus está aqui. Falarei sem medo ao ouvido e contarei as coisas que há em mim e que só a Ele interessarão. Ele é o mais bonito para mim. Posso tocar, Jesus está aqui. Não busque a Cristo lá no alto, nem o busque na escuridão. Muito perto de ti, em teu coração, podes adorar o teu Senhor. Tão perto de mim, tão perto de mim, que até eu posso tocar. Jesus está aqui. Olha ao teu lado caminhando, passeando entre a multidão. Muitos cegos são porque não o veem, cegos de cegueira espiritual. Tão perto de mim, tão perto de mim, que até eu posso tocar. Jesus está aqui. Que até eu posso tocar. Jesus está aqui.